Boa noite, sejam todos bem-vindos ao novo quadro, onde bateremos um papo sobre espiritismo, ciência e também filosofia. Temos aqui nesta noite alguns convidados que gostaria de cumprimentar. Boa noite, Paulo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, meu irmão. Boa noite, Rejane. Boa noite a todos e obrigado pelo convite. Boa noite, Milton. Boa noite, irmão. Um abraço a todos. Boa noite, Rui. Boa noite, meu irmão. Muito bem. Este bate-papo, de forma descontraída e natural, nós vamos entender a visão de alguns espíritas, alguns com pouco tempo de espiritismo, outros com bastante tempo de espiritismo, sobre os mais diversos temas dentro da nossa doutrina. O que te trouxe ao espiritismo, Paulo? Eu procurei várias religiões, eu sou nascido católico, batizado no catolicismo, depois, à medida que fui ganhando consciência, busquei respostas, procurei na maçonaria, Rosa Cruz, hinduísmo, várias religiões e não encontrava as respostas. E encontrei no espiritismo, meu irmão. O que te trouxe ao espiritismo, Milton? Olha, irmão, para dizer a verdade, eu sempre tive curiosidade, interesse em conhecer mais sobre a doutrina espírita, mas a primeira vez que eu fui numa casa espírita foi a convite da minha esposa. A gente estava fazendo um tratamento para ter um filha no caso, que veio, e aí foi participar, e do primeiro dia que eu entrei na casa espírita, tudo fez sentido para mim, tudo que eu ouvi, como disse o Paulo, eu comecei a obter muitas respostas e entendimentos que eu nunca tinha tido antes. E quanto a você, irmã Rejane? Vim pela dor, através da mediunidade não compreendida dentro da religião que eu praticava, e foi onde eu, na realidade, encontrei o meu lugar, tanto pela energeticamente, que fez todo sentido, e pelo apoio do próprio desenvolvimento da mediunidade, que era muito incompreendida. Muito bem. E no seu caso, Rui? Eu venho de uma família espírita, né? Eu venho de berço e sou muito grato a esta oportunidade que Deus me deu. Muito bem. Então vamos começar aqui num bate-papo, como eu disse, né? Primeiro levando a visão dos irmãos, né? Entendendo, claro, deixando muito claro que nós não temos nenhum tipo de preconceito em relação a outras religiões e em relação a outros pensamentos, né? Estamos aqui justamente para debater e aprender, né? Com a mente aberta. Na sua opinião, quais são os pontos positivos, né? O que destaca o espiritismo em relação às outras doutrinas, às outras religiões, às outras formas de pensar, Paulo? Na minha opinião, o que destaca é a franqueza. Não existem dogmas que eu tenho que ficar preso. Todas as perguntas as dúvidas que eu tenho me são respondidas ou pela doutrina ou pelas oportunidades em contato com os espíritos. Então, eu não tenho dúvidas. Tudo que vai acontecendo na minha vida, eu vou obtendo as minhas respostas. Muito obrigado por sua resposta. Rejane, você já teve medo dos espíritos? É muito comum, né? Em outras religiões, as pessoas tenham medo, né, dos seres que já partiram do mundo material. E você? Sim, já tive. No início até me sentia muito estranha, até pela mediunidade não compreendida, e essa aproximação propriamente dos espíritos de mim me causava muito medo. Era bastante temeroso esse enfrentamento da própria mediunidade. Muito bem. E você, Rui, eu sei que medo dos espíritos você nunca teve, mas e dos espíritas, né? Os espíritas são nossos amigos, nossos companheiros de estudo. Eu agradeço também esta oportunidade a todos, inclusive esse que estão, né? Por isso que a gente estuda, sempre está junto, mas sempre existe aqueles que não concordam com o seu pensamento. Mas Deus sabe de tudo, tudo tem seu tempo. E é importante, né, esse comentário, porque nós não podemos denominar o fato de serem espíritas, né,
de serem pessoas boas ou más, são seres humanos, né? E aí, sejam eles católicos, espíritas, evangélicos ou de qualquer outra religião, é a característica de cada ser, de crer ou não, de concordar ou não, e de ser bom ou ainda estar buscando esta bondade, né? Mas dentro do Espiritismo nós pairamos muito sobre a justiça, né? Acreditamos que através do Espiritismo as pessoas podem encontrar um senso de justiça um pouco maior em relação à gestão de Deus. Por exemplo, o fato de uma pessoa nascer com o corpo perfeito e a outra não, o fato de um nascer em sofrimento e o outro em riqueza, em conforto, o porquê alguns precisam vir com tanta dor diante de tanto sofrimento e outros não, né? O Espiritismo nos traz, através da reencarnação, algumas explicações que nos darão certo conforto e entendimento em relação a isso. O que você pensa sobre a reencarnação, Milton? Eu acho que a reencarnação faz todo sentido, irmão, porque pode justamente explicar, né, os resgates que a gente precisa fazer, as provas que a gente passa, e não seria justo, né, nessa encarnação, uma pessoa vir com tantos problemas e a outra só com coisas boas na sua vida. Deus não seria justo dessa forma. Então, a reencarnação, acho que é justamente essa oportunidade da gente passar por várias experiências para poder evoluir o espírito e chegar no verdadeiro local que para todos nós, né, que é a espiritualidade. Gostaria de direcionar uma pergunta importante agora para nossa irmã Rejane, no seguinte aspecto. Muitas pessoas em momentos de dor, sofrimento ou doença batem na porta do Espiritismo buscando uma solução. E às vezes não preenchem os seus corações com os atendimentos que recebem, né? Às vezes as previsões de futuro, os falsos profetas, os misticismos, enfim, tudo aquilo que acontece ao redor de um ser humano, né, acontece também no Espiritismo. O que você tem a dizer para essas pessoas que, porventura ou em algum momento, tenham batido na porta do Espiritismo e não tenha gostado do que ouviram? Que na realidade não seria o espiritismo, seriam naquele momento as pessoas que estavam despreparadas, porque todos somos humanos, sujeitos ao erro, né? De se darem a oportunidade de conhecerem melhor o espiritismo, de realmente verem a beleza que é poder frequentar uma casa espírita séria, que segue os preceitos da doutrina, e terem a real compreensão do que é realmente o espiritismo. Muito bem. Paulo, a cura do corpo é o remédio. E a cura da alma? A cura da alma, meu irmão, é a evolução, é o entendimento de Deus, entender que o que nos preenche é Deus. Se nós não entendermos o papel de Deus que nos criou e que faz todo o sentido, a vida fica sem sentido. E para entendermos isso, seria o estudo, é isso? Sim, o estudo é essencial para podermos evoluir. Se nós não entendermos, não estudarmos, não buscarmos o conhecimento, nunca vamos entender Deus. Muito interessante. Vou deixar a vocês a oportunidade de fazer alguma pergunta também, aí fiquem à vontade, caso tenham alguma dúvida. Rui, eu sou praticamente um neófito no espiritismo, tenho poucos anos de espiritismo, né? Eu percebo ainda um preconceito maior dos próprios espíritas do que com outras religiões. Você entende por que disso? Olha, Paulo, esse preconceito, muitas vezes, é falta de conhecimento, né? Por que eu tenho preconceito com aquele que divulga, que fala da mesma doutrina? Falta a ele o entendimento, né, e a compreensão. Antes de criticar, estude. Obrigado. Irmão, poderia dizer por que dentro das próprias religiões e no espiritismo também não é diferente, essa dificuldade na linha do que o Paulo falou, de ter uma união maior entre as casas, se estão todos buscando o mesmo ideal, que é melhorar as pessoas, melhorar nós mesmos e buscar a Deus.
Você já deu a resposta na sua pergunta, na minha infinita limitação, né? Qual que é o ideal? Né? Qual que é o verdadeiro ideal? O verdadeiro ideal é buscar a Deus ou é buscar a Deus da minha forma? Né? Então aí entra o orgulho, entra a vaidade, entra o egoísmo, né? Então, se você parar para pensar, nós temos milhares de formas de buscar a Deus e cada uma quer ter a razão absoluta. Eu costumo dizer que o verdadeiro espírita é aquele que não apenas entende que não é o dono da verdade, mas que busca a verdade o tempo todo, aprendendo, né, com as outras religiões, aprendendo com aquilo que é trazido, né, e não acreditando ter a soberania. O que leva uma pessoa ao espiritismo e o faz permanecer é o senso de verdade. Quando você lê um livro dos espíritos, por exemplo, pela primeira vez, a maioria das pessoas tem a sensação de eu já sabia disso, eu já sabia isso fez sentido para mim. Aquele senso de racionalidade. E é isso que é a comunicação de Deus dentro de nós, através da nossa consciência. Né? Então, se eu puder dar um conselho, né, a todos aqueles que têm curiosidade, é não deixar buscar a Deus, independente de onde você busque, no momento de necessidade. Porque vamos entender Deus como um ser justo. E se ele é um ser justo, logo, nós precisamos merecer o benefício. Então vamos creditar para quando for necessário, termos o direito de debitar. Irmão, seguindo a mesma linha de raciocínio do nosso irmão Milton, né? O Cristo, quando passou pela Terra, na realidade, ele não deixou nenhuma religião, né? Ele propagou o amor. E chegará um tempo que não teremos essa necessidade de ter uma religião específica e propriamente propagar o amor e a união? É uma pergunta simples que requer uma reflexão um pouco mais profunda, né? O Cristo, ele não deixou nenhuma religião, mas quantas ele inspirou? Né? Se você parar para pensar, todas as religiões são inspiradas, né, nos passos de Cristo, pelo menos as cristãs, né? Então, o que nos traz nessa profunda reflexão é que o exemplo de Cristo é mais importante, é a matéria-prima de qualquer religião. O amor deve ser praticado para ser propagado. Acredito sim que chegará um dia em que todos estarão unidos pelo mesmo propósito. Mas até lá, precisarão conviver com as diferenças e as divergências, mas que elas não sejam mais do que meramente opiniões diferentes, que nunca cheguem na escala ou no âmbito da morte um do outro, da ofensa, do prejuízo físico, espiritual ou moral. Nós somos todos irmãos e a religião não deve causar a divisão. Muito obrigado por esse bate-papo, acredito que foi muito produtivo, aprendi muito com vocês, espero que possam ter gostado da mesma forma que eu. Até o próximo bate-papo falando sobre o espiritismo com espíritas e também com pessoas de todas as outras crenças. Fiquem com Deus.